A atividade que vence hoje, a gente tem que fazer da seguinte forma. Nós temos aqui o primeiro exercício, que é só uma revisãozinha do que já foi feito na outra aula, que é para relacionar a coluna das figuras com a coluna das respostas. Nós temos aqui ângulos complementares, são aqueles que juntos somam 90 graus. Os ângulos congruentes são os que têm a mesma medida. O ângulo de meia volta é aquele que mede 180 graus. O ângulo de uma volta é a circunferência toda, quando ele tem 360 graus. Os ângulos suplementares são aqueles que juntos somam 180 graus. As retas concorrentes são aquelas que se cruzam. Depois nós temos aqui ângulo reto ou ângulo de meia volta. É de 1/4 de volta. É aquele que mede 90 graus, aquele que forma o L, né? As retas concorrentes perpendiculares, elas se cruzam, só que elas formam ângulos de 90 graus, 4 ângulos de 90 graus, formam uma cruz, né? O ângulo agudo é aquele que mede menos de 90 graus, e o ângulo obtuso é aquele que mede mais de 90 graus, e menos de 180 também. Aí, aqui embaixo, nós temos a teoria sobre ângulos opostos pelo vértice. Aqui nessa figura, nós temos que os ângulos... Aqui nós temos duas retas concorrentes, né? Dá para já utilizar no exercício de cima, que formam 4 ângulos. Se a gente analisar eles 2 a 2, a gente tem 2 ângulos suplementares e ângulos opostos pelos vértices. Aqui ele está escrito ângulos adjacentes, que é aqueles que estão lado a lado. Esses ângulos adjacentes, eles são suplementares, ou seja, juntos eles somam 180 graus. Então, se a gente olhar nessa figura, nós temos aqui, ó, propriedades. Ângulos adjacentes são suplementares. Então, os ângulos que a gente tem suplementares aqui, ó, é o ângulo A e o ângulo N. Então, os dois juntos somam 180 graus. O ângulo N e o ângulo C também juntos somam 180 graus. O ângulo C e o ângulo M. O ângulo M e o ângulo A, tá? Eles juntos somam 180 graus. Olha as propriedades, ó. Os ângulos adjacentes são suplementares. Esses que estão lado a lado, juntos somam 180 graus. Os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, isto é, possuem medidas iguais. Olha os ângulos opostos pelo vértice. O C e o A são opostos pelo vértice, o N e o M também. Então, o A e o C têm a mesma medida, e o M e o N também têm a mesma medida. Aqui, ó, falou, né, o A e o N suplementares, aquilo que eu falei, né, o M e o N, olha aqui, ó, A e N, A e M também, M e C, e o C e N, tá? Os ângulos A e C são opostos pelo vértice, e os ângulos M e N também, então eles têm a mesma medida, tá? Então, aqui nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, ó, aqui as retas paralelas são as R e S, que elas não se cruzam, estão na mesma direção, e a transversal é a T, que está cortando as duas. Aí, eles formam 8 graus, 8 ângulos, né? O A, B, C, D, E, F, G, H. Aqui no desenho dá para ver melhor, nós temos os ângulos internos, que são D, C, E e F, e o que está na parte amarela, e o que está na parte azul são os externos, A, B, H e G. Eles podem estar à direita ou podem estar à esquerda. Então, nós temos aqui os correspondentes. Quais são os ângulos correspondentes? Vamos ver primeiro aqui, ó, os ângulos internos. Então, os ângulos internos aqui são D, C, E e F. E os externos, A, B, H e G. Depois, nós temos os colaterais, que estão do mesmo lado. Então, B, C, F, G estão na direita, são colaterais. E o A, D, E e H também são colaterais, estão do mesmo lado. E os ângulos alternos são os que estão assim em lados diferentes. Por exemplo, o B e o H, o A e o G, o C e o E,
o D e o F são colaterais. Vamos ver aqui, ó, certinho dá para ver melhor. Sabemos que os ângulos formados pelas retas R e S são iguais aos formados pelas retas S e T. Então, ó, se você olhar a reta R e T, esses 4 ângulos aqui são iguais aos esses 4 ângulos de cima, tá? Esses pares de ângulos colaterais correspondentes acima. Então, aqui nós temos aqui os correspondentes, perdão, aqui em cima primeiro, ó. Os correspondentes. O ângulo A é correspondente ao E, tem a mesma medida. O ângulo E e F, então, ó, E e G, perdão, E e G, tem a mesma medida também, aí eles são opostos pelo vértice, o E e o G. O B e o D, ó, B e D opostos pelo vértice, F e H também são opostos pelo vértice. Aquele é o A e o C também é oposto pelo vértice. Então, aqui ele deu os ângulos opostos pelo vértice. E aqui em cima os correspondentes. A e E, B e F, C e H, ó, C e H, C e G, né? C e G, D e H são os correspondentes. Os opostos pelo vértice, eu acabei de falar, né? A e C, B e D, E e G, F e H. Os ângulos alternos internos. Então, ó, os alternos internos vão estar aqui na parte amarela. Então, ó, alternos estão do lados diferentes. Então, o C e o E são alternos internos. O D e o F também. Os alternos externos. Alternos externos é B e H, A e G. Agora, os colaterais, vamos ver os colaterais. Ângulos alternos internos e os colaterais, que estão no mesmo lado. Colaterais B e F, C e G, A e E, D e H. Tá bom? Os alternos externos. Então, ó, vai estar na parte azul, ó. A e G, B e H, tá? Na figura aqui, ó, acho que dá pra gente enxergar um pouco melhor. Na figura a seguir, podemos ver claramente os ângulos alternos internos, colaterais internos, alternos externos e colaterais externos, formado através de 2 retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, nós temos aqui, ó. Eles estão na mesma cor. Então, ó, os alternos internos. Então, ó, C e A, C e E, né? C e E, A e F. Os ângulos alternos externos. Então, nós temos aqui, ó. Cadê alternos externos? Aqui, ó, alternos externos. É o A, e esse aqui ele esqueceu de colocar a letra, né? Os 2 verdes e os 2 laranjas. Ângulos colaterais internos. Então, ó, C e F, A e E. Colaterais externos, B e G, A e H. Aqui nos exercícios ele pede para colocar 2 ângulos opostos pelo vértice. Eles são complementares, os 2 juntos somam 90 graus. Eles são congruentes, têm a mesma medida. Eles são rasos, medem 180 graus. Ou eles são suplementares, que juntos somam 180 graus. Ou eles são replementares. Esses replementares a gente nem falou, tá? Foi dada a dica agora. Então, a medida do ângulo X, né? Essa aqui, 2. Então, nós temos aqui, ó, esse mede 32, esse que está com a mesma marcação também mede 32.
Esse acima dele é oposto pelo vértice desse 32. Então, se ele é oposto pelo vértice, ele mede a mesma coisa, que vai ser 32, esse ângulo embaixo do x. Se esse ângulo embaixo do x mede 32, esse aqui de cima, que vai ser oposto pelo vértice, também mede 32. Ele quer saber qual é a medida do ângulo x. Então, você vai ter que somar, ó. Se você somar esses dois ângulos que estão em branco, que eu acabei de mostrar como é que a gente calcula o valor deles, mais o ângulo x, os três juntos têm que somar 180 graus. Então, ó, 32 mais 32, 64. Falta quanto para 180 graus? Aí, na 2, que seria 3, acabou ficando com erro de digitação, era para colocar aqui, ó, na figura abaixo, identifique o par de ângulos opostos pelo vértice, né? Pelo menos um par de ângulos. Eu tenho mais de um aqui oposto pelo vértice, você pode colocar somente um. Então, quais são os opostos? Qual é o ângulo oposto pelo vértice? Tá? Então, olhem aqui, ó, opostos pelo vértice, opostos pelo vértice. Correspondentes, que são correspondentes. Olha aqui, ó, nós temos esses e temos esses correspondentes. Alternos e internos, olha, dentro da figura aqui, ó, onde é o lugar dos internos, e são alternos, estão de lados opostos. Alternos externos, do lado de fora e de lados opostos. Colaterais, que estão do mesmo lado, internos. Aqui, ó, colaterais internos e colaterais externos. Se não tiver, você coloca que não tem. Se algum desses que a gente falou aqui não tiver na figura, você coloca que não tem, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que ajude.